Meninas, bom dia! Mais uma vez, as três conseguiram se encontrar. Que milagre é esse de novo? Agenda difícil. A gente está conseguindo conciliar, né? Nada do que uma boa e velha organização. Verdade. E aí, Nancy, tudo bem? Tudo, meninas. E hoje nós estamos aqui para falar de coisas muito importantes aí, gente. Fica ligado. Gente, ó, seguinte, né? Pode ser polêmico, mas encontrei com uma amiga antiga, amiga de 20 anos atrás, e a gente começou a falar das pessoas do passado, das amigas do passado, né? Aí começou. Você tem amiga do bem, amiga do mal, do passado, que você tem boas lembranças e péssimas lembranças, que te deram alguma espécie de lição de vida hoje? Quem não tem amigos, né, do bem e do mal, amigos do passado, oh meu Deus. Amigos que ficaram na história, pessoas que a gente quer lembrar, outras que a gente quer, meu Deus, enterrar, ou que a gente realmente tenha enterrado, né? E todos nós temos. A vida da gente é uma estrada, né? É uma estrada e como diz aquele ditado de mão dupla, né? Então a gente está sempre em trânsito e nesse trânsito a gente cruza por tantas pessoas. Então Nossa, eu a Nancy, histórias. nossa, todo mundo, a Nancy deve ter muito mais tempo de estrada aí, muito mais gente conhecida do passado também, né? O mais legal é que todo mundo está se aposentando. E aí eu tenho sei lá, uma visão, né? Como ela era muito jovem, como ela se tornou e o que ela está fazendo hoje, né? Já teve filho, já teve marido, já está no segundo, terceiro casamento, já mudou de emprego, já empreendeu, já quebrou. Gente, é muita história. Mas o que eu lembrei aqui de bate-pronto do bem e do mal, vamos falar, né? Do bem e do mal? Eu lembrei de Sempre vai ter uma. amiga do bem, sempre vai ter amiga do mal. Eu não gosto desse nome mal, né? Mas tudo bem, vamos lá. Éramos três apaixonadas por um, um poderoso, né? Para atrair três pessoas. Ah, E foi, e foi muito tempo. Só que uma não falava para outra. Aí eram uma amigas e não contava, falava? não falava que gostava também, entendia? Mas ouvia as confidências. E aí a pessoa estava falando de quem você gostava e a gente não podia falar. Aí foi uma vida assim. E o tempo passou, a única que conseguiu namorar com o tal, né? Foi ela. Depois de muito tempo a gente se reencontra e isso virou uma história, né? Uma história de vida. E isso foi bem interessante. Essa é uma das histórias. Eu quero ouvir a de vocês também. Mas nenhuma das três ficaram, as duas não ficaram bravas com ela porque também era apaixonada pelo cara, não. Na história, sim, quando uma ficava muito difícil aceitar, né? E ela conseguiu namorar. Então, e mesmo assim a gente ainda continuou a amizade, entendeu? E era muito Ai, que complicado bom. naquela época, porque a gente era muito jovem, né? E essa história, sabe a crônica, né? Que fala Pedro que amava Paulo, que amava Lia, que amava toda a quadrilha, era mais ou menos isso. E no fim ele casou com outra pessoa, com Que não nenhuma era as das três. três. É. Nenhuma das três. Ele casou com a Essa quarta pessoa. apaixonite foi na época da escola, na época da Não, adolescência. na época da adolescência, porque as idades eram muito diferentes, né, entre nós. É uma diferença assim de, sei lá, uns 10 anos entre a gente. Porque como a minha família é muito grande, as amizades eram muito misturadas. É amiga do irmão mais velho, amiga da irmã mais velha e dos mais novos, sabe? Então a casa era muito cheia de gente. Por isso que essa história é bem marcante. Mas eu acho que ela nem vai saber do que a gente está falando aqui. Que bom, né? Quem é que não tem Mas história de amigas que se apaixonaram pelo mesmo cara? é, também, né? Mas Na que época da escola isso é clichê, né? mas Todo não mundo. era, não era a época da escola,
porque a gente tinha idades diferentes, estudávamos em lugares diferentes, mas era época os anos Adolescente. 60, foi o ano que eu nasci. Nos anos 70 foi uma confusão geral no mundo, né? Os anos 80, eu estou falando dos anos entre 90, 80 e 90, que era muito romantismo, muita. Quantos Ah, anos que acho que vocês você vão tinha lembrar. nessa época, mais ou menos? Não posso falar, né? Não posso falar. Conta a história aí, Nancy. Senão vai. Não Essa posso história falar. direito. Mas era época Conta de. direito. Era época de bailinho na garagem, sabe? Vocês ouviram falar disso? Que sempre tinha uma festa na casa de um amigo e juntava todo mundo. Então era muita gente, muita gente. E isso foi, lembrei de bate-pronto. E Essa daí tá hoje ligando todo bem, mundo né? muito sério, todo mundo muito sério, todo mundo com uma história já para contar. E ficou lá no passado. Ai, gostoso, E gostoso. Essas vocês histórias é têm gostoso. essa. É, Eu tenho e várias. quem mais? Quem é o próximo? Mas, ó, falando de amizade, assim, né? A gente tem pessoas que marcam a vida da gente, né? E tem histórias que marcam a vida da gente também. Então, eu tenho uma que eu sempre lembro. É uma pessoa que eu amo, amo mesmo, é uma amiga assim do coração. E eu lembro que na época eu tava. E aí é uma situação que eu quero deixar aqui para reflexão, né? E tem a ver com a minha essência, que vocês sabem que eu falo muito de fé. E a gente tava. Nós éramos solteiras, né? Eu era solteira e eu era muito triste por ser solteira. Eu tava um período assim de mais ou menos 4 anos sem ninguém. E eu tinha um sonho, né? De ter alguém, alguém especial, encontrar alguém. E aí a gente comentando sobre ser solteira e situações, né, eventuais de pessoas solteiras e falando das perspectivas de vida do futuro, né? E aí ela falou assim pra mim, Érica, esquece. E, tipo, ela falou muito sério. Ela falou assim, Érica, esquece, você não vai mais arrumar ninguém nessa idade. Esquece, isso não vai acontecer pra você. E tipo assim, era uma pessoa que Nossa, eu amava muito e ela falou tão sério e aquilo me foi uma flecha. Foi uma flecha assim que me atingiu de uma forma muito brutal. Só que naquele momento, o que que eu fiz? Eu escutei, engoli em seco aquilo que eu escutei e imediatamente eu fiz uma oração para Deus. Eu falei assim: Deus, o que vai acontecer na minha vida não está nas palavras que elas estão falando, está naquilo que o Senhor tem para mim. Então, se eu tiver que ter alguém, que seja feita a tua vontade. E essa foi a oração que eu fiz em silêncio, né? E eu guardei aquilo, e eu guardei, literalmente. Então, as amizades, né? E não só amizade, mas qualquer relacionamento que a gente tá, eles são reais, eles são validados, são pessoas que eventualmente a gente ama, né? Mas nem todo mundo vai estar de acordo com o desejo do seu coração. Então, muitas vezes, um sonho que você tem é um sonho que tem que ser só seu e que ninguém vai acreditar. E que, dependendo da fé que você tem, dependendo da sua crença, dependendo daquilo que você quer alcançar, só diz respeito a você. Não diz respeito ao seu melhor amigo, seu familiar, etc. Então foi uma grande lição. E foi muito engraçado que pouquíssimo tempo depois eu encontrei meu esposo, hoje meu esposo, né? E aí tô já caminhando para 9 anos de casado. Então mas fica a essa amiga reflexão. ainda você conversa com ela? É uma pessoa que eu amo. A Ah, gente não ainda tem, conhece. a gente não tem assim a mesma proximidade. Mas é alguém que eu amo. É alguém que fez Mas parte muito machuca, assim, da né? minha história. É porque o desejo do seu coração, o seu sonho, é algo que é muito importante pra você. É algo que é muito valioso pra você. E quando você escuta alguém invalidando o teu desejo, dói, né? Machuca Dói. bastante. Então foi um sentimento que eu tive. Só que aí eu coloquei a fé, né? Tipo, foi tão real e muito presente pra mim que eu lembro como se fosse hoje. No momento que ela falou, eu senti.
E aí eu imediatamente em silêncio, não falei nada. Depois a gente continuou conversando normal, mas eu fiz a minha oração. E eu quebrei aquilo que ela falou, porque eu coloquei Deus. Eu falei, Deus, se eu tiver que ter alguém, que seja feita a tua vontade. Então eu coloquei para Deus, né? E eu travei aquilo que ela falou. Tem uma palavra, né, mais exata para isso, mas teoricamente foi isso. Eu travei o que ela falou e eu guardei no meu coração e joguei para Deus. Então, assim, fica que isso é muito real, né? Tem situações que você eventualmente vai compartilhar, mas a pessoa não vai estar na mesma sintonia com você e às vezes nem vai acreditar no que você quer. E nesse caso, foi uma situação de relacionamento, né? Um desejo meu de ter alguém, né? Mas pode ser qualquer situação da vida, né? Que, tipo, você tem um objetivo e a pessoa que tá do teu lado, ela não tá na mesma sintonia e ela vai te invalidar. Ela vai te invalidar. E aí a mente da gente tem que fazer o quê? Cara, essa é a crença dela. Mas a minha crença é diferente, meu objetivo é diferente, minhas ações são diferentes. Então, ó, fica aí você com as suas crenças limitantes, que eu vou seguir com fé, com ação e atitude, né? Ah, realmente, assim, esse tipo de influência, que nem você falou, né? Tipo, a palavra do amiga do bem e do mal, às vezes não é uma palavra correta de se usar, né? Às vezes ela é uma pessoa que você ama, que ela também te adora. Ela não falou isso pensando no seu mal, muito menos para te machucar. Não falou. Não falou, na Mas às verdade. vezes essas coisas, essas cutucadas que alguém dá, né, tipo de uma pessoa próxima, faz você tomar outras decisões ou afirmar mais o seu desejo, seu sonho, sua fé, né? Então, a palavra do bem e do mal acho que não é muito coerente nessa hora, mas às vezes uma pessoa do bem realmente faz uma atitude que pode gerar machucados, mas te incentiva às vezes a tomar decisões melhores ou firmar mais os seus desejos, né? É, os relacionamentos, é exatamente nessa linha de raciocínio, né? Os relacionamentos que a gente tem ao decorrer da nossa vida, né? Geralmente entram pessoas que fazem sentido pra nós e ficam, tem outras pessoas que não fazem e vão, tem pessoas que a gente ama e que a gente deixa de se falar por conta de situações do dia a dia, mas nem por isso deixam de ser importantes, né? E pessoas más é outra coisa. Pessoas más são pessoas que realmente têm atitudes, eventualmente até criminosas, são criminosas, são. Isso para mim é pessoa má. De repente, uma pessoa que tem um discernimento, que tem uma referência diferente da minha, ela só é diferente de mim. Faz sentido para mim? Não faz? Então, beleza, você se afasta da pessoa e segue o jogo, né? Então, Muito é legal. isso. Não são pessoas más, né? São pessoas que são diferentes e que não tá na mesma sintonia, no mesmo sentido que eu quero para mim. Oh, muito legal você falou. Eu lembrei de um caso meu, assim, né? E eu sempre falei para as pessoas que, assim, tive meus altos e baixos na vida, como todo mundo, né? Mas uma coisa que eu sempre firmei, sem querer, assim, eu reparei que eu tenho sorte de encontrar pessoas boas. Por algum motivo que seja, seja Deus, seja fé, né? Que nem a Erika fala. Mas, assim, por algum motivo, tem uma pessoa assim. Eu conheci uma pessoa, queria ser mais amiga dela. Eu ia para casa dela fim de semana, ela convidava, meu pneu furava. Aí acontecia alguma coisa, ela marcava de sair, meu chefe me chamava, que tinha que fazer hora extra, aí eu desmarcava. Aí depois de muito tempo, eu descobria que essa pessoa não era uma pessoa legal, sabe? Que era uma pessoa do mal, que eram pessoas ruins mesmo, né? E graças a Deus, por algum motivo, naquele momento, quando eu estava tentando ser mais amiga, mais próxima da pessoa, acontecia coisas comigo para impedir essa amizade de continuar ou de seguir. Aí quando eu falo assim, eu tenho sorte de encontrar as pessoas certas no momento certo, cara, isso é realmente uma força divina que a gente não consegue explicar. Assim, todas as minhas amigas, assim, no passado, né, tipo, até hoje, logicamente, o dia a dia a gente não deixa a gente conversar com elas muito, né, tipo, como a gente gostaria, né, mas depois você vai retomando as histórias de cada, ai, como que a fulana tá, como que a Beltrana tá, né, aí fala assim, realmente, cada uma evoluiu de um jeito que às vezes você nem reconhece mais quem é quem. É E verdade. a Mi está falando de reencontros, né? E a semana passada eu também tive uma semana bem cheia de novidades e coisas antigas ressurgiram do meu passado e eu encontrei uma pessoa que eu não via há 10 anos.
E é uma pessoa do trabalho, né, do mundo do trabalho, mas que eu acabei apresentando a mulher e ele acabou casando, sabe? Uma amiga eu apresentei para ele casou. Ah, Infelizmente ela faleceu, né? Nesse processo todo ela faleceu na época da pandemia. Nossa, quando a gente se reencontrou, assim, o tempo parece que não passou. Por quê? Eu associo, né, que o sentimento que a gente guarda é tão genuíno, tão verdadeiro, que ele não morre, que não é o tempo que vai mudar isso, entendeu? Essa reflexão eu fiz essa semana. Falei assim, nossa, por isso que a gente tem amizades de muito tempo, né? Porque o sentimento é real. Não sei se a gente pode até falar se sentimento é real, né? Sentimento é sentimento. Mas é a prova de que nós, seres humanos, ainda não entendemos o que é viver, né? O que é fazer amizade, o que é isso. A gente ainda não entendeu. Então a gente fica dando nome para as coisas, a gente fica tentando racionalizar tudo isso e simplesmente eu aprendi que é viver. Mas vou voltar no assunto que a Erika trouxe, né? Você não falou, e você falou, acho que tem um nome específico para isso. Eu aprendi, de alguma forma, que são coisas não ditas. Quando a gente sente e a gente não expressa, não fala, mas a gente toma uma ação, são, é uma forma que a gente encontra para resolver aquilo. Ao passo que, se você falasse, o resultado poderia ter sido outro. Então, nesse exemplo que eu dei das minhas amigas, ninguém falou. Eram coisas não ditas, mas eram sentidas, eram percebidas e só não eram faladas. E o resultado também aconteceu daquela forma. Né? E aí eu venho pensando bastante sobre isso e a Mi também traz a questão dos acontecimentos. É uma coisa que eu também tenho pensado. Por que acontece de uma forma comigo? Por que acontece de outra forma com outra pessoa? E por que nós estamos aqui juntas hoje, né? Por que essas vidas e essas histórias se encontraram? Talvez porque nós pensamos e sentimos muito próximas, né? Nós temos essa vontade de ajudar as pessoas, essa vontade de trazer informação, trazer conhecimento, trazer e construir alguma coisa junto com o outro. É isso que eu tenho pensado bastante. É uma, E é você? uma, é uma. Você me trouxe um sentimento, né, de uma característica e talvez de um movimento que a gente possa incitar, né? O que que eu vejo assim sobre Isso, as pessoas que passaram na minha vida, né? Todo mundo tem uma história e nós eventualmente a gente não é 100%, a gente não é perfeito, a gente tem as nossas imperfeições. Ao mesmo tempo que tem pessoas que nos admiram, que gostam muito, tem outras que não vão muito de acordo com a nossa personalidade, tá tudo bem. Eu tenho um viés de perceber e de enxergar o melhor nas pessoas, né? Então, você, eventualmente, até aquela que não é tão bem vista, eu tô sempre buscando perceber o que aquela pessoa tem para contribuir. E eu sempre tive essa característica. Então, qualquer perfil ou personalidade que de repente as pessoas não são muito de acordo, né, cara, olha com mais cautela, olha com mais cuidado. De repente não é que a pessoa seja ruim totalmente, a pessoa ela tem um jeito diferente. Então, a forma como a gente decide olhar o próximo, né, a forma como a gente decide enxergar o ser humano, ela define o ambiente que a gente cria, que a gente forma, né? Então, um olhar mais empático, um olhar mais de se colocar no lugar do outro. Às vezes, a pessoa tem alguma limitação que você não tem. Às vezes, a pessoa tem um perfil que não consegue ser mais expansivo, etc e tal. É uma dificuldade da pessoa. Ah, porque aquela pessoa é ruim, é chata e não fala comigo eventualmente, né? Mas são perfis. Então, a gente saber olhar o próximo com um olhar mais clínico, né, e eventualmente não julgar tanto, faz com que as amizades que a gente tem, né, a gente perceba de uma forma diferente.
É nós três aqui, três mulheres com características totalmente diferentes, três histórias totalmente diferentes, e estamos aqui, né? Totalmente, Na totalmente diferente. amizade, na comunidade, fazer parte de um grupo. É, O, eu tenho uma história, né? Que aí eu quero falar de novo, assim, de personalidade, né? Dentro do ambiente de trabalho que eu tinha, eu geralmente buscava ajudar pessoas, né? E aí teve dois relatos, pelo menos, né? De pessoas que falam, mas por que você fica se metendo na vida do outro? Eu falei, ué, mas se eu posso ajudar, por que, que eu não vou me posicionar? Né? É verdade, porque às vezes, quantas pessoas assim que a gente enxerga que tem potencial, tem muito potencial, e às vezes a pessoa não se reconhece. Então, cara, você vai lá, você dá uma palavra amiga, ou você intervém com um terceiro em prol do outro, cara, você tá ajudando, e às vezes você ajuda mais você mesmo do que a própria pessoa, né? E que nos momentos que eu fiz isso, eu também recebi julgamento. Nossa, mas você. Acho que você não tem que ficar se metendo. Me meto. Me meto, porque é uma crença que eu tenho. Se eu posso ajudar, por que não, né? E para outras pessoas olha, você tá indo num quadrado que não é seu, né? Eventualmente vai ter situações que a gente não vai colocar o bedelho, né? Mas e se for para ajudar? Gente, Então isso eu acaba percebo. gerando uma outra reflexão aí, porque até que qual é o limite de se meter, né? Qual é o limite da ajuda, especialmente se uma pessoa pede ajuda e se uma pessoa não pede ajuda. Cara, putz, ó, a gente já tá é, mudando aqui o tema da conversa, que Vamos o tema para da a conversa próxima era reflexão. amizades, né? Mas isso é muito real. Tipo, eu vou falar uma coisa muito séria agora, porque essa questão de amizade é importante, mas é uma coisa mais, amiguinha, meio trivial. E essa questão de que você colocou agora, Mi, qual é o ponto, né? Que a pessoa pede e não pede ajuda, aí a gente vê o ambiente que a gente está hoje, o mundo que a gente está hoje, de pessoas que estão sendo massacradas porque não conseguem pedir ajuda e o ambiente que está, as pessoas também não se percebem. Então é um olhar clínico que a gente precisa ter para o ambiente que a gente está. Porque às vezes a pessoa está em silêncio, mas ela está sangrando por dentro, né? Então eu ando pensando muito sobre isso, né? Quantas vezes que a gente está em silêncio, mas a gente não está bem, quantas vezes que tem alguém que está gritando por ajuda e a gente não percebe. Então, vem de acordo com essa fala que você veio, que é tema para uma outra conversa. Acho que a gente pode marcar de falar isso, porque a gente pode criar o sentimento nas pessoas de ter esse olhar mais sensível, né? Uma sensibilidade de não olhar só para a Érica, né? De repente olhar com mais cuidado. Olha, para as pessoas que é, acompanharam a gente aqui até nessa conversa, vamos deixar uma reflexão pro pessoal, né? Tipo assim, até que ponto você pede ajuda? Até que ponto você pode dar uma ajuda? Pode comentar aqui embaixo, tanto aqui no nosso canal do YouTube, tanto no nosso canal lá do Instagram. Mulher Inteiramente surgiu com essa intenção, na busca constante das mulheres para se sentirem mais completas. Então, é, conversas reais, né, que são do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que falam com a gente, pode falar com vocês. E se vocês também tiverem eventualmente temas que vocês queiram que a gente discute, que vocês queiram colocar em pauta, também deixa aqui pra gente nos comentários, que é importante a gente saber que a gente quer trazer temas que sejam relevantes para sua vida, para sua história, para sua jornada, eventualmente alguma situação que você não está conseguindo resolver, compartilha com a gente que a gente traz aqui para um tema de discussão. reflexão, tá bom? Obrigada, Reflexão, pessoal. gente. Gente, é muita reflexão, mas vamos deixar para o próximo dia. Beijo, gente. Beijo, até mais. Tchau.